Hoje, no Trilegal de Verão. É manhã sob o lindo céu ensolarado de Brasília. Provas corrigidas, faltas lançadas, férias acadêmicas, aquele tempinho extra para descansar a cabeça de tarefas antigas e abrir espaço para novas ideias, né? Neste episódio introdutório do nosso especial de verão, os três sapecados professores Aline Tomé e Fred Dias apresentam seus módulos de reflexões e dicas sobre os temas de formação acadêmica e profissional e de metodologia de pesquisa. Será que você está preparado para subir de patamar durante as férias? Então, tome nota do que vem por aí no Trilegal de Verão que já começou. Então tá rolando. Como é que é? Trilegal de Verão. Trilegal de Verão, gente. Tudo bom? Olá! Esse é o clima. Essa é a praia de Brasília. Quem disse que Brasília não tem praia? Temos. Sou surfista do Lago Paranoá. Exatamente. E aí, gente, esse é o Trilegal Podcast em Relações Internacionais de Verão. Então, nossa curta temporada de início. Eu tava pensando, né, tem essas temporadas desses Seinfeld, Big Bang Theory. Geralmente a primeira é curta mesmo, eles pagam poucos episódios para continuarem. A gente podia falar que pagaram a gente pouco, não contrataram mais, não acreditaram no projeto. Exatamente, né? foi para fazer um teste, para ver se ia dar certo, né? E deu super certo, gente. Então, a gente está curtindo aqui um solzinho da manhã de Brasília para anunciar esse projeto de verão, né, das nossas férias acadêmicas. A gente está aqui nesse clima, parece que a gente está super tranquilo, mas quando chegar em casa hoje... Olha, eu estava justamente falando sobre isso, é tanta prova para corrigir ainda, com tanta coisa para lançar, é até melhor mudar de assunto. Vamos focar aqui no nosso cenário. No né? que a gente está curtindo demais fazer, que é o Trilegal Podcast. Nesse cenário agora de verão, a gente tem uma proposta para esse mês e meio, 2 meses na verdade, né, que a gente vai ficar interrompido, a gente volta no meio de fevereiro. Então nesses 2 meses a gente teve umas ideias muito legais que na verdade fazem parte de até um outro plano de mais longo prazo do nosso Trilegal Podcast, que é envolver a nossa comunidade, né, no que a gente sempre ouve de vocês, né, de vocês mesmos, que a nossa comunidade é pequena, a gente praticamente conhece todos vocês, que é a importância de ter cursos de continuação. Quem já saiu da faculdade, não está numa pós-graduação, ou já fez uma pós-graduação, mas terminou, continua sentindo falta de uma experiência acadêmica contínua, né? Então a gente está procurando desenvolver produtos nesse sentido, oferecer aí cursos de formação continuada na nossa área para quem não quer se desligar dela, né? Exatamente, de formação continuada, de formação complementar, eu diria também, né? Às vezes com temas, então aproveitando esses especialistas que a gente conhece em tantas áreas importantes das relações internacionais, eu acho que vai ficar bem interessante, né? Então a gente quer aproveitar isso. Por enquanto, na primeira temporada, nós trouxemos alguns deles, né, para discutir temas e fazer aquele novo formato que a gente pretende continuar fazendo, né, na próxima temporada, mas também trazendo essas outras possibilidades de cursos. E vamos ver, né, até onde que a gente consegue chegar, mas é importante também esse diálogo com vocês, quais são as expectativas que vocês têm, e a gente vai ajustando com o que a gente tem. É verdade, né? Quer dizer, a gente, já introduzindo os temas então, né, a gente falou no último episódio, inclusive, para quem assistiu, a gente vai ter 2 séries de vídeos durante aí essas férias, esse Trilegal de Verão, um deles sobre formação profissional, né, o que hoje vem sendo tornado pejorativo pelo termo coach. Exatamente. Né? Mas uma coisa séria, né, acadêmica, né, pensar profissionalmente quais são os seus rumos. Acho que isso é muito importante. O outro tema é metodologia de pesquisa. É aquilo que te prepara para entrar num mestrado, que te prepara para sair de uma pós-graduação lato sensu, que te prepara, na verdade, para ser um bom profissional, porque se você lida com análise precisa de conhecimento seguro. Era isso que eu ia dizer, justamente, um bom analista, um bom consultor, um bom
profissional realmente, que seja capaz de, trabalhando em qualquer um dos possíveis setores, a gente vai ter episódio disso no Formação Profissional, né, em qualquer um dos setores possíveis da nossa área, saber colher dados, informações, como redigir, como fazer um texto claro a respeito disso, tudo isso a metodologia ajuda, né? Então, quer dizer, a gente, na verdade, imaginou que esses temas estão muito conectados mesmo. E, na verdade, eles serão os nossos temas permanentes de podcasts de verão e de inverno. Então, sempre a gente vai fazer essa interrupção no final do ano, início do ano, que nem é tanto uma interrupção. Sabe quando o atleta, né, corre? Você sabe que aquele barquinho amarelo ali é meu, né? Esse que é o famoso. Esse é o famoso. Olha aí. Vocês não vão poder ver, eu vou ter que botar uma foto depois aqui. Sim, faça isso. Então, quer dizer, a gente aprende, né, que durante uma prova longa, a gente descansa, continua remando, né? A gente não para descansar, a gente só rema numa velocidade menor em que realmente a gente descansa para depois, né, botar uma nova sequência de força. Então, esse é o espírito Trilegal, podcast de verão e de inverno. A gente vai ter a temporada interrompida por esses 2 momentos, mas que são momentos de, né, continuar no ritmo aí, né, oferecendo, né, outras discussões que a gente vai acabar envolvendo vocês mais diretamente do que o que esse Trilegal podcast de verão vai fazer, né? Exatamente, exatamente. E aí, a gente queria falar um pouquinho sobre essa primeira experiência, como que vai ser, o que vai ter, quais são os vídeos, né? E aí a gente vai fazer uma sequência, na verdade a sequência intercalada, né, Fred? Uma semana de formação profissional, a outra de método, e vai assim até fevereiro ali, né? E a gente dividiu as tarefas aqui, né? Os vídeos de metodologia de pesquisa o Fred vai fazer e os vídeos de formação profissional eu vou fazer. E a gente veio aqui então conversar um pouco, na verdade tá meio que surpresa, né? Eu não sei exatamente o que o Fred programou para os vídeos dele, eu vim aqui saber junto com vocês e também não tinha explicado ainda exatamente o que eu vou fazer no de formação profissional integrada, né, a respeito da formação do internacionalista mesmo. O que você acha da gente começar assim, né? A gente fala o primeiro vídeo, a gente vai invertendo até, né, terminar essa sequência que a gente está propondo para eles. Eu acho perfeito. Então vamos lá. É isso. Você começa? Começo. Bom, então, para o primeiro vídeo de formação profissional, o tema é a vocação do internacionalista. Né? O que tem no curso, como que é a carreira, quais são as possibilidades e quais são as habilidades que o internacionalista tem que ter, que é esperado da gente. Então, sabe aquelas perguntas que sempre fazem? Quantas línguas você fala? Quantas eu tenho que falar? Eu preciso ter conhecido o mundo inteiro antes de fazer o curso de Relações Internacionais? O que precisa, o que não precisa? Ou então, né? Nossa, que chique, mas você vai trabalhar fazendo o quê? Como? Né? Então, esse vai ser o tema, né? Um briefing bem... um briefing completo, de certa forma, sobre habilidades, sobre o próprio curso de Relações Internacionais e sobre a carreira. Né? Então, esse vai ser o nosso primeiro tema. E de método, Fred? Qual vai ser o primeiro tema? Deixa eu pegar aqui. Pega aí. Bom, eu vou começar justamente, Aline, com um primeiro encontro falando sobre a relevância do método científico no contexto da pós-verdade, que é, inclusive, um tema que talvez nos una na produção de uma pesquisa científica que a gente vai propor e apresentar numa próxima conferência do Consórcio Europeu de Política e de Pesquisa em Política. E o método científico e a pós-verdade. Então, é uma discussão muito importante, né, para a gente ter. Acho que para quem precisa de uma motivação, acho que é um tema muito legal, né, para pesquisar justamente uma forma de sair dessa crise que a gente vive agora, política e social, enfim, é ter critérios de busca do conhecimento mais sérios, mais seguros e mais convencionados, né? Ou seja, mais pessoas entenderem a relevância de, se não praticar a metodologia científica como acadêmico, ter princípios que dela também, né, se originam, para o debate público, comum do dia a dia. Então, acho que esse é o nosso primeiro tema, o método científico, especialmente na era da pós-verdade. Perfeito, fundamental. Aonde está a verdade, onde estão as
informações seguras, né? E mais, né, vai até além, e como eu posso produzir informações seguras. Esse é né? o ponto. Né? Como eu posso produzir, é isso que a gente quer de vocês, né, aqui. Ler, receber também, né? Acho que é muito importante esse processo de o que eu estou lendo e é relevante, não é relevante. Sim, exatamente, fundamental. Né? Pois é, e aí o segundo vídeo de formação profissional, ele vai ser sobre currículo e apresentação. Isso é Pois é. Essa é outra pergunta que gera muita angústia. Posso botar minha foto do Facebook? Né? do Tinder? A foto do Tinder é sensacional. Aliás, vai ter um pouco sobre isso também, né? O que eu posso pôr no meu Facebook ou no meu Tinder, né, que pode me comprometer, porque, né, as pessoas do seu trabalho, elas vão olhar, os recrutadores, eles vão olhar quem é você, eles vão usar suas redes sociais, né? Tem que abrir... Vai debater isso? Sim, sim. Isso é uma coisa importante. Faz parte mesmo, né? Então, o que pôr no currículo? Como que eu me apresento? Né? Outra coisa que dá super polêmica. Essa semana eu fiz simulação com uma turma, né? E talvez pelo contexto da pandemia ficou mais intenso ainda. Que roupa eu vou usar? Né? Que tipo de vestimento eu vou usar? A gente esqueceu, né? Exatamente. Aí eles falaram, mas professora, tem quase 2 anos que a gente está vestido igual mendigo, assistindo aula de casa, eu não sei o que eu vou usar. Né? E aí, na verdade, tem isso, mas para quem está começando, né? Talvez para quem já está durante a graduação nem tanto, e para quem se formou, isso já fica bem mais tranquilo, mas para quem está começando não tem a menor ideia mesmo. A gente já viu tantas situações assim no dia da defesa de monografia, que é o dia mais formal de toda a sua, né, passagem pela graduação, assim, pessoas errando feio, né, tentando acertar, na verdade, nunca tentando errar, tentando acertar e errando feio. Sim. Né, então eu acho que isso é muito importante mesmo, né, saber dessa relevância da apresentação das mais diversas formas, né, o currículo, né, a escrita ali é a principal delas, mas está ligada a uma série de outras questões. Exatamente, que tem a ver também com aonde que eu vou procurar um estágio, né, onde que eu vou procurar uma colocação no mercado de trabalho. Então tem muitas questões envolvidas, né, nesse caminho. Então currículo, apresentação, buscar o saber conversar, falar. Né? Então esse vai ser o tema do nosso segundo episódio de formação profissional. Segundo dos 4, né? Sim. O nosso segundo dos 4 aqui, né, vai lidar com o elemento central de uma pesquisa, né, do início, né, da gestação de uma pesquisa e da sua conclusão também, que é o problema de pesquisa, né? Então a gente por vezes encontra, né, eu sou professor de monografia, de metodologia de pesquisa, né, que é o primeiro ponto ali do processo de monografia dos alunos. Depois eles vão atrás dos seus orientadores específicos. A Aline também já foi professora dessa matéria, né? E nenhum aluno meu sai dessa disciplina sem um problema de monografia decente, bem precisado. É um desafio para quem está ouvindo e talvez não esteja dando a relevância para a questão. É muito difícil ter um bom problema de pesquisa. Isso é uma habilidade muito importante, né? Olha que lindo. Tomara que eles ouçam a gente também, além dos pássaros. Então, ter um problema de pesquisa é muito importante e nenhum aluno sai dessa matéria sem isso bem definido. Acontece que às vezes chega lá na frente, no dia da defesa, e bom, o que você estava respondendo? E de alguma forma esse problema de pesquisa sumiu. Então, nem entre os profissionais acadêmicos essas questões são tão claras. Não mesmo. Né? Então, para os alunos, né, é menos ainda. Então, a gente quer trazer essa reflexão. Quem já passou por esse estágio de pensar problema de pesquisa, é uma reciclagem, né? Vai ser apresentado a novas ideias, enfim. Né? E eu vou fazer isso trabalhando exemplos das minhas últimas turmas mesmo, né? Como é que o objetivo da pesquisa, o problema da pesquisa são coisas diferentes, né? Mas que estão integradas. Então esse é o grande objetivo dessa nossa segunda interação do bloco de método de pesquisa. Perfeito, fundamental. Como transformar o seu interesse, suas afinidades, suas curiosidades em um problema de pesquisa. Confissão, para mim isso por muitos anos era um problema. Quando falavam problema, eu falava problema de pesquisa, eu nem ouvia o resto, só ficava na minha cabeça, problema, eu não sei. E aí, até eu pegar o jeito de, então, pegar meus interesses, o que eu queria pesquisar, o que estava acontecendo e transformar num problema de pesquisa, aí depois vira também uma prática, gente, isso é muito legal. Você trabalha só fazendo pergunta, presta atenção, o jeito que a gente aborda aqui, sobre o que vai ser o episódio. A gente pensa em responder a pergunta, vira um hábito. O que a gente
a nossa fala acaba sendo sempre a resposta a uma pergunta que talvez não esteja explícita, né? Mas tem essa pergunta. É assim que a gente começa a se organizar mentalmente, é assim que a gente se torna um pesquisador. A gente se organiza mentalmente fazendo perguntas mesmo. E tem toda a tendência, né, Aline, também na pedagogia, de que as aulas sejam frutos de problematizações. Sim. Né? A gente, inclusive, passou por um estágio em que o professor entregava problemas, já era um avanço, o professor entregava problemas práticos para os alunos resolverem durante a experiência ali de sala de aula. Agora a tendência é nem entregar o problema, os alunos é que têm que perceber, né, desenvolver qual é o problema que eles têm que enfrentar. Sim. Né? Olhar para uma realidade com demandas, identificar qual é o problema e resolver. Ou seja, é generalizado, tem talvez menos a ver com, quer dizer, tem sobretudo a ver com a metodologia científica, mas tem a ver com o seu dia a dia. Né? A busca de qualquer conhecimento, mesmo que não seja científico, é fruto da resposta a alguma pergunta que foi estipulada, que está mais ou que está menos explícita. Né? Então, esse talvez seja, né, não sei se vou dizer que é o encontro mais importante, mas certamente é muito relevante. Sim, com certeza. Com certeza. Aliás, a gente vai lendo, né, vai pensando aqui em cada um deles. Nossa, isso é muito importante também. A gente precisa ser muita coisa nessa vida. Esse futuro está exigindo muito da gente. Não, e isso me dá a oportunidade, Aline. Eu acho que a gente vai oferecer nesse Trilegal de Verão, né, uma reflexão, um pequeno treinamento nesses temas, né, como se fosse uma oficina à distância, mas ao mesmo tempo, né, eles são só uma abertura para esse caminho que a gente quer seguir. Tem muita coisa a explorar em cada um desses temas que a gente vai resumir em 40 minutos. Imagina, eu vou resumir problema de pesquisa, né? A gente está falando tanto, né, da complexidade disso, em 40 minutos. Né? Mas enfim, é para a gente também estimular vocês a voltarem a pensar nisso. A gente vai ter, né, como a gente falou, oportunidades para desenvolver isso, talvez até pessoalmente, né, em cursos mesmo, se não por aquele pessoal virtual. Né? Mas essa é a tendência mesmo, estimular vocês a pensarem, a voltar para essas reflexões, né? Aprimorar essas reflexões, e não só ex-alunos, mas os próprios alunos, né? Que podem ter uma profundidade maior, né? Um treinamento maior naquilo que já estão fazendo dentro de sala de aula, como um complemento, como você tinha falado, né? Perfeito, perfeito. E aí que a gente vai tratar também de outras questões, né? Sobre formação profissional. Então, o terceiro vídeo, ele vai ser sobre um outro assunto extremamente prático: como estudar. Como que sobrevive-se, né? Ó. Olha as coisas que ele tá bebendo aqui, gente. É água com gás, eu vi, tá? Tava fechada. Tá. Não, eu fiz até aqui no microfone para fazer. Né? Pronto. E tem coisas que muitas vezes assombram, né, o aluno no seu cotidiano, ou quando ele chega num curso de humanas com tanta leitura para fazer. Como que a gente consegue lidar com tudo isso? Tanta leitura, tanta atividade e aulas cada vez mais cobrando que a gente, os próprios alunos encontrem problemas, então, na realidade. Então, o objetivo mesmo é a gente discutir um pouco sobre essa questão de estudar. Eu coloquei como tema, né? Como estudar sobrevivendo em um curso de humanos, fazendo leituras, resenhas, fichamentos. Esse vai bombar, esse vídeo aí. Pois é. E, de novo, como estudar em 40 minutos. É óbvio que a gente não quer esgotar, né, o assunto, mas olha a relevância disso. Se organizar para estudar é fundamental, né, Aline? Exatamente. Eu vejo muito, eu tenho acompanhado, né, coisas que vocês veem, né, para entender um pouco a cabeça do pessoal mais jovem, especialmente. E cada vez mais tem influências que eles mostram sua rotina de estudos. É muito curioso isso, porque... E são perfis super cheios. Todo mundo quer saber, né, como que eu organizo meus estudos, o que ele faz, como que está sendo esse cotidiano, essa rotina. E são redes de influências do mundo inteiro que fazem isso, de várias áreas de conhecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como sobreviver num curso de humanas, né? E ter sanidade mental para se formar. Legal. É isso, eu acho que eu né, compartilharia a minha experiência quando eu, no terceiro ou no quarto semestre, me matriculei, né? Porque lá na UNB a matrícula não era pronta, né? Não era uma grade fechada, mas a sugestão era assim, que a gente fizesse TRI 1 e TPC no mesmo semestre. Nossos alunos fazem isso sem escolha todo semestre. Cara, eu não consegui, eu tranquei TPC, né, para fazer TRI, né, meia boca, como eu fiz, né, na graduação. Mas realmente, se a gente mete a cara
atividade sem essa tutoria, né? Esse tutorial. Por exemplo, lá tinha os créditos assim da disciplina, 4 créditos, né? Significa 4 horas de sala de aula, 2 aulas por semana, e tinha lá outro número que era 4, 4, 2, agora eu esqueço, mas um deles significava o quanto de horas você precisa estudar em casa. É mesmo? É. A matrícula da disciplina tinha o quanto de horas tem em sala de aula, o quanto você precisa dedicar em casa, e tinha um terceiro número que agora eu me esqueço. Mas não é interessante? Tipo, claro! Assim, nunca ninguém, eu acho que continuou faltando esse tutorial de como estudar e tal, mas ali já era um indicativo, olha, né, acredite, você está matriculando 4, mas você precisa de outras 4. Pois é. E isso são coisas que não falam pra gente, que a gente não tem conhecimento. Essas tutorias mesmo, essas dicas, elas são muito importantes pra gente conseguir levar melhor. Coisas que instintivamente a gente acaba fazendo, mas até conseguir chegar nesse momento. Sempre a gente pode ter dicas para aperfeiçoar, ainda que não sejam, né, fórmulas químicas para conseguir estudar, né? Mas a gente dá aquela dica de como cada um se adapta. Por exemplo, você consegue estudar num ambiente assim? Sim. Tem pessoas que... É tentador, mas eu não sei se eu consigo. Exatamente. Tem pessoas que super se adaptam a isso e tem pessoas que não conseguem. Então, isso eu também sempre falo muito para os meus alunos e vocês vão ouvir muito disso nos vídeos também. Autoconhecimento é uma coisa importante. Tem a ver com higiene? Higiene? Como assim? Eu penso em higiene em vários sentidos. Tipo, higiene de onde você está estudando, ou seja, está limpo o lugar onde você está trabalhando, porque isso, a higiene, eu não sei se é geral, eu só estou falando por mim, eu não sou meio obsessivo, né, compulsivo por limpeza, mas eu acho que quando você tem um lugar, né, limpo, decentemente limpo, né, você acaba tendo uma tranquilidade maior para se concentrar naquilo e não naquele lixo que está no chão, não sei o quê, né? Higiene de arquivos que você tem no computador. Às vezes você começa a encher de arquivo você não acha mais o que você queria, perdeu no sentido. Então a higiene de manter limpo, né, digitalmente o computador. E às vezes higiene mental também. Sim. Porque, né, a gente tem muito problema, né, todo mundo está atravessando coisas difíceis aí na vida e a gente precisa, né, dessa higiene para conseguir se organizar. Ou seja, a gente precisa abrir espaço dentro da cabeça do que a gente está fazendo no dia a dia, né, para, né, conseguir estudar, porque senão não consegue. Por exemplo, essa é uma das questões. Então, autoconhecimento, que tipo de higiene é importante para você, qual o melhor tipo de ambiente que você consegue se concentrar, horário, isso, olha eu já fazendo spoiler, né? Isso é uma coisa importante, né? Tem pessoas que são muito notívagas, tem pessoas que são absolutamente diurnas, então reservar melhores horários para estudo. Tem muita coisa. Eu diria, tem gente que é notívaga e tem gente que tem filho. Eu era, até tem filho. E tem gente que é professor. Outro dia, estava conversando, eu tenho uma dupla de monitores que me auxiliam nessa matéria, que o pessoal faz simulação, né? Aliás, merecem todos os méritos, me ajudaram muito, eles que fizeram a coisa da simulação mesmo. É a Cecília? Não, é a Natália e o Vitor. Aliás, eles são até um casal, então ajudou muito, porque daí eles namoravam, conversavam. Eles me ajudaram muito. Eles que tocaram toda a simulação desse semestre, foi muito legal mesmo. E aí um dia conversando com eles estavam me contando que um deles é super notívago, então assim, de manhã cedo, a conversa era, será que vai ter café lá de manhã cedo na hora da simulação, porque eu preciso tomar café para estar de pé. Outra, deu 8 horas da noite, acabou, não faço mais nada, não consigo, não funciona. Tem um intervalinho ali que eles dão conta de trabalhar juntos. E eu disse para eles, e tem quem é professor, que dá aula até 10h40 da noite, no outro dia, 7h40, tá de pé lá, então. Não, fora que ainda tem que olhar ali de noite, né, até as 7 da manhã. Exatamente. E tem as pessoas que têm filhos, que daí não tem madrugada, não tem 24 horas por dia de serviço. E aí, mas pelo menos, vamos ser justos, Cecília patrocina aqui, tá aqui patrocina, né? Cecília. Nós temos filhos pequenos, tem filho, né? É por isso que... saudade das meninas nessa fase. Eu me divertia mais do que elas com essas coisas, né? Bom, então eu acho que eu vou pro terceiro episódio de metodologia, que é sobre como a gente justifica a pesquisa, né? Como é que a gente desenvolve formas de mostrar para as outras pessoas que aquele tema é relevante, né? Você não escolheria um tema que não é relevante. O tema que vocês estão pensando em pesquisar é obviamente relevante, mas a questão é tecnicamente, como eu justifico isso, né? Para minha sociedade, para os meus pares acadêmicos e para mim mesmo.
né? Porque eu vou perder tempo, né, entre aspas, porque é um investimento, né? Eu vou, né, ter que parar de ver, sei lá, meu filho num horário, ou eu vou ter que parar de visitar minha mãe num outro horário, tá? Eu vou ter que separar um tempo para isso. Como é que eu justifico que isso é relevante para o meu caminho também? Então, esse é um tema também muito importante para a pesquisa, que dá sentido, né, para você, para a tua sociedade, de por que, né, você está se metendo naquela pesquisa. Às vezes a justificativa é, meu chefe pediu. E pessoalmente eu preciso manter meu trabalho. Mas é isso, né? Toda pesquisa tem uma justificativa e a gente tem que procurar, né, ela com muita clareza para que nosso processo seja, né, menos difícil, né, mais prazeroso, enfim, o que for interessante aí para a situação. Isso, e que desperte interesse também. Isso eu acho uma das coisas mais bonitas da pesquisa acadêmica, quando a gente ouve justificativas do porquê as pessoas estão fazendo aquela pesquisa. Então eu lembro muito quando eu participava de mais bancas de monografia, o Fred ainda participa de muitas, né, como orientador, como que a parte em que eu li a justificativa da relevância da pesquisa, qualquer uma delas, a pessoal, a acadêmica, a social, qualquer uma delas que fosse, porque ali era o que me prendia naquele trabalho, principalmente de temas que eu não estava tão familiarizada, ou às vezes até nos temas que eu estava bastante familiarizada, né? O recorte da pesquisa, ele tem um fim específico nela mesmo, então por que vale a pena eu sentar e ler mais sobre isso, saber mais sobre isso? E gente, sempre tem. Sempre tem. Muito legal. Eu estava pensando justamente ali sempre tem uma pessoa que desafiou essa lógica de sempre tem uma justificativa, não é possível que não tenha, né, que foi o Delmo, nosso colega. Né, eu não sei se você lembra do livro que ele lançou, que é a tese de doutorado, sobre os pilotos da Primeira Guerra Mundial e os sentimentos de honra, né, como se fossem cavaleiros medievais, né, que eles tinham, né, nessa coisa do Delmo, esse gosto assim, né, da guerra assim. E aí do conhecimento da guerra, né, pelo amor de Deus. E aí eu, né, nessa atividade dessas aulas de justificativa, sobre a justificativa de pesquisa para metodologia, eu uma vez fui perguntar para ele, vem cá, mas essa tua pesquisa, eu queria usar ela como exemplo em casa, qual é a justificativa dela? Para que você está estudando, né, socialmente? Né? Qual é a relevância desse seu tema socialmente? Porque academicamente é estudo da história da Primeira Guerra Mundial e tal, a comunidade que estuda isso, enfim. Mas e socialmente, qual é a relevância disso? Ele, nenhuma. Ele falava daquele jeito dele, nenhuma. E dava risada. Sincerão. Porque é como se ele só estudasse aquele caso, pelo conhecimento do caso, e se encerrasse ali a relevância. Era, né, ciência quase que história pura, né, vamos dizer. Sim. Assim. E na verdade tem toda uma discussão, eu provocava ele já sabendo da resposta que eu daria, né, para a pesquisa dele, né, que é toda uma pesquisa contemporânea que existe sobre o efeito do avanço da tecnologia militar e os julgamentos individuais de matar ou não outra pessoa. Hoje muita gente está matando pessoas desde um escritório de Washington, em drones que estão lá no Afeganistão, né, no Iraque. Então a pessoa tem o mesmo sentimento de matar outra do que tem jogando um videogame, um Counter-Strike, né, esses jogos de primeira pessoa matando. Então essa é a sensação, né, o prazer, né, de, né, ter ali o desafio, os pontinhos chegando na sua tela e tal. Então esse elemento moral é muito importante. Talvez um dos últimos momentos desse julgamento moral mais forte era, como ele conta lá no livro, né, entre os pilotos na Primeira Guerra Mundial. Tem um caso lá que o Barão Vermelho, se não me engano, tá num combate, era muito combate assim, meio duelos mesmo, né? E aí ele percebe que o inimigo dele trava a metralhadora e em vez dele tomar vantagem, eles simplesmente voltam para suas bases como se fosse uma honra do combate mesmo. Né? E hoje tem esse aspecto, se foi, né? Você não ser covarde, não ação, né? Esse aspecto se foi e muito tem a ver com a tecnologia. Ou seja, tem uma justificativa. Sim, com certeza. Então a gente sempre tem. Eu pensei em várias, né, à medida que foi falando. Sim, com toda certeza. E é muito legal, porque daí te prende a fazer aquela pesquisa e prende as pessoas para entenderem a relevância daquilo. E sim, se a pessoa que está lendo, especialmente, né, não vê a relevância. Na era da pós-verdade, isso é muito importante. Né? Então, por que saber mais sobre aquilo e por que saber de maneira mais qualificada a respeito daquilo? Então, com certeza vai ser dos mais legais. Né?
Pois é, e aí, já estou pensando aqui no quarto episódio, né, O último, né? É o último, exatamente, de formação profissional, que aí vai mais para planos futuros de quem está na graduação ou de quem já terminou a graduação, né? Para além da graduação, o que eu vou fazer? Mestrado, doutorado, no Brasil, no exterior, pós-graduação, MBA, qual que é a diferença de um para o outro, o que eu tenho que fazer um antes do outro, qual é a ordem, né? Então o que isso tem a ver com os meus objetivos de carreira, com o meu perfil pessoal, né? E aí quanto mais eu falo sobre isso, mais vai me dando aquela ideia, né? Parece coaching falando, gente, às vezes pode até parecer, mas não é o foco, não é o mesmo jeito, do mesmo jeito que as coisas são feitas. É a pretensão que o coach quântico tem. Né? Exatamente, exatamente. Então acho que para fazer planejamento mesmo e pensar, né, em quantas questões a gente tem quando a gente está falando de formação profissional para qualquer área, campo de conhecimento e aqui mais especificamente também focando para o internacionalista, né? Essas dicas são fundamentais, né? Sempre me perguntava por causa da minha experiência também em estudar fora, né? Como é que você chegou lá, como é que você conseguiu, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer planejada, né? Eu acho que o meu caminho nem foi tão planejado, né? Foi meio acaso. Acho que o caminho da maioria das pessoas acaba tendo muito de acaso. A grande questão é que se a gente, né, parar para pensar, depois que acontece, a gente parar para pensar, a gente vê o que a gente fez direito, né? Que fez por acaso, mas que, né, fez direito e que se precisasse, né, fazer de novo, né, seguiria aqueles caminhos. Então, é uma forma de sistematizar boas práticas nesse rumo, né, da sua formação profissional. Isso, ou de conhecer o campo de possibilidades, para daí fazer suas escolhas e errar, acertar, porque também não é linear não, tá, gente? Não tem essa de só acertei e cheguei do jeito que eu tinha planejado, não é esse o objetivo. Se você quer sucesso na vida, né? Não é isso. Não vai. Né? Por isso que não é coach. Né? Exatamente. Os 5 passos essenciais. Não tem passo essencial, tem várias histórias, né? Cada um constrói a sua. E de método, qual seria? E aí, para encerrar o de método, o que eu acho que é o que vai, o bombadão, como a gente falou no último episódio lá, eu acho que o seu bombadão, qual foi que eu falei agora? Que eu falei, putz, é muito interessante isso. Ixi, foi o... Do currículo, né? Sim, sim. Do currículo vai, né, chamar a atenção de muita gente para muito além da nossa área. Como estudar também, né? O meu, acho que tem, o quarto episódio tem essa cara também, que é o como encontrar textos acadêmicos na internet. Ali, né? Então, como achar? O meu desafio desse quarto vídeo é como achar qualquer texto na internet. Eu vou falhar nesse desafio, mas eu tenho certeza que, né, se eu falhar, eu vou falhar poucas vezes. Então eu queria até estimular o nosso público a trazer desafios. Você tem algum texto que você nunca conseguiu encontrar na internet? Você até conhece os caminhos, mas você nunca encontrou esse texto específico? Manda para mim, que eu vou usar ele como exemplo lá no dia de sucesso ou de fracasso. Eu prometo usar, mesmo que seja de fracasso. Então, é muito relevante hoje, quando a gente estudou, Aline, eu não sei, né, você especificamente, não vou assumir isso, né? A Aline é um pouquinho mais nova que eu, mas na minha época, os textos eram todos na Xerox, né? Sim, todos. Imagina. E com páginas faltando, na hora que você vai lá tirar. Sim. E com textos faltando. Porque todo mundo punha a mão naquilo lá e sempre tinha uns que levavam os pedaços. E quanto ficava o pacote de texto do semestre? Sim. Né? Hoje, os alunos têm a possibilidade, Aline, de ter tudo isso a custo zero. Obviamente não é zero. Você precisa de uma internet, você precisa de um computador, né? Então tem desigualdades aí importantes ser pensadas. Mas, tirando esse ponto de entrada, ele equalizou uma competição que antigamente era muito difícil, Aline. Eu ouvia amigos meus dizerem que tinham que escolher entre almoço ou Xerox. Com certeza. Várias vezes. Eu planejava meus horários quando eu tinha que passar na Xerox e quando eu não precisava, né? Para chegar no trabalho. Né? O custo do almoço mesmo. Sem dúvida. Sim. Tipo, vai tirar Xerox ou vai almoçar. Ou almoçar, porque era um dinheiro mesmo. Ou seja, eu acho que é revolucionário o que foi trazido por essa transformação dos últimos 10, 15 anos em termos de acesso de textos na internet, né? Então eu conheço muito bem os caminhos, modéstia à parte, eu quero ensinar para vocês. Vou acabar, né, tomara que bombe, porque isso vale para qualquer área, né? Qualquer área do conhecimento, qualquer texto de qualquer área. As plataformas. Então, uma questão aqui que é importante, que eu não posso deixar de lembrar, não, de esquecer, Aline, é que a gente gostaria muito dos nossos
alunos, ex-alunos, os nossos novos conhecidos aí pela rede, né, que mandassem dicas, que mandassem seus interesses, o que vocês gostariam que a gente falasse num episódio ou no outro. Faltou algum tema principal que merecia mais um episódio, né? A gente tem os comentários aqui dos próprios vídeos que a gente está sempre vendo, as redes do Trilegal, que a Aline está sempre administrando e com certeza vai estar pedindo para vocês, semana a semana, mandar, né, essas dicas para a gente, esses comentários. Mas também tem o e-mail do Trilegal. Sim. Que eu não lembro agora de qual. Acho que é trilegal.podcast. Trilegal.podcast. @gmail.com. Mas a gente vai deixar aí. Isso também. Que eu ia dizer, coloca aqui, né, o nosso editor, o Fred, coloca aqui. Eu acho que está aqui embaixo que está pegando assim. Né? Ainda foi errado, né? Triste. Né? Aí a gente bota lá, se você não quiser, né, que seu nome seja exposto com a sua dúvida nas outras redes, que vai acabar sendo, manda lá pra gente. A gente só traz, né, a sua dúvida, o seu argumento, mas vai ser muito legal ter a colaboração de vocês para que esse produto que é feito, né, para o interesse de vocês seja melhor atendido. Exatamente. E em cima do que a gente falar também, né? Olha, esse tema aqui, eu queria saber mais sobre ele, para a gente saber o que montar, né, nos passos futuros, né? Então vou focar nisso daqui de acordo com o interesse dessas pessoas e aí a gente aprofunda, né, nesses novos produtos que a gente pensa para o ano que vem, já para o ano que vem. Você, né? Por exemplo, você está interessado em ter uma delimitação melhor para um problema de pesquisa que você está fazendo agora para uma seleção de mestrado, manda para mim que eu vou usar ele como exemplo, né, no podcast, tá bom? Perfeito. Acho que é isso, né? Maravilha. Né? Ainda bem que foi em cima do Fred, gente. Eu lido muito mal com o sol. Eu sou da sombra, com certeza. Mas é isso. Então não vamos deixar o Fred torrar aqui, né? E a gente se encontra na próxima semana já com o primeiro vídeo dessa nossa série do Trilegal de Verão. É isso aí. Cenário novo, com vinhetinha nova. Sim. Tudo de bom. Tudo adequado pro verão. Obrigadão. A gente se vê aí na próxima semana. Tchau, gente. Por hoje é só PPP, pessoal. Até semana que vem, com o primeiro episódio sobre formação acadêmica e profissional com a professora Aline Tomé. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar nossos podcasts e de comentar aqui nas redes sociais. Trilegal de Verão, sexta-feira, 18 horas.